Na nossa aulinha de ciência, nós estamos falando sobre as plantas, né? Nós já aprendemos sobre as partes das plantas, nós já aprendemos que as plantas podem ser terrestres, aquáticas e aéreas, né? Vocês já até fizeram uma pesquisa para a tia Grazi. Então, vamos fazer a correção lá na página 36 e 37, tá bom? Peguem o livro de vocês. Escreva nos espaços numerados o nome dos elementos presentes na fotossíntese de acordo com a ilustração. Observem a plantinha. No número 1 é gás carbônico. Número 2, luz do sol. Número 3, oxigênio. Número 4, água e sais minerais. Coloque V para verdadeiro, se a frase for verdadeira, e F se a frase for falsa. Vamos lá. As plantas precisam do ar da luz solar para sobreviver? Verdadeiro. As plantas precisam respirar? Sim, verdadeiro. As plantas são seres vivos como os animais? Verdadeiro. As plantas nunca morrem? Falso, pois a planta ela tem um ciclo, né? Ela nasce, reproduz e morre, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Igual os seres humanos e os animais. Então ficou V, 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 F. Tá bom, crianças? Vamos para número 3. Observe a imagem e depois responda as questões. A planta em destaque na fotografia está fixada em uma superfície. Vocês observam que ela está fixada em outra árvore, né? Que superfície é essa, né? A planta em destaque na fotografia está fixada em que superfície? É a pergunta. Sobre outra planta. B. De acordo com o ambiente em que vive, como esse vegetal é classificado? É classificado como planta aérea, né? Que a gente pode colocar ela sobre outra planta. C. Como ela consegue obter os elementos necessários para produzir seu alimento? Retirando do ar e do meio de onde vive, tá bom? Essa é a resposta da C. 4. Complete as frases a seguir com informações sobre as flores. As flores possuem cores e formas que atraem animais para ajudar na reprodução da planta. Vocês iriam completar com reprodução. Após serem fecundadas, as flores dão origem ao fruto. Este tem a função de proteger as sementes, né? Então, ficou reprodução, fruto e semente, tá? Número 4. Vamos para a página 37. Numere as afirmativas de acordo com as legendas. Raiz, 1, 2, caule, 3 folhas, 4, flor, 5 frutos. É responsável pela reprodução das plantas. Quem é responsável, gente, pela reprodução das plantas? É a flor, tá? Fixa a planta no substrato e dele retira água e sais minerais. É a raiz, número 1. São responsáveis pela respiração e pela fotossíntese das plantas. Número 3, as folhas. Guardam as sementes que dão origem a novas plantas. É o fruto, número 5. Sustenta flores, folhas e frutos e transporta os nutrientes. Número 2, caule. Então, ficou 4, 1, 3, 5, 2. Essa é a ordem. Cite algumas das utilidades das partes dos vegetais utilizados por você e sua família. Raiz, caule, folha. Vocês iriam fazer, essa é pessoal, tá bom? A número 6. Número 7. Observe a imagem abaixo e depois responda as perguntas. As plantas ilustradas são iguais? São iguais, crianças? Não são iguais, né? Observe aí. Algumas têm as folhas grandes, outras têm as folhas pequenas, largas. O girassol mesmo é uma flor, né? A bananeira, ela tem frutos. A samambaia não tem nenhuma estrutura, não tem um caule aí, né? Que nem a gente tá observando. Então, elas são totalmente diferentes. Cada um ia dar a sua opinião também, se elas seriam iguais ou não. Na página 38, a tia Grazi hoje vai passar a atividade na página 38 e 40. Observem aí. Vocês vão ter que ler o texto e depois vai ter que responder, tá bom? Na página 38. Só que a tia Grazi vai explicar para vocês
um pouco da reprodução dos vegetais. Lembra que a tia falou que é por meio das flores que alguns vegetais se reproduzem? Então vamos lá. A flor, ela tem essas partes aqui. O grão de pólen, o androceu, o ovário, o óvulo e o gineceu. Nossa tia, a flor tem tudo isso? Algumas sim, tá bom? Elas são compostas por esses elementos aqui. A tia Grazi vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos que tem aí na página 39 do livro de vocês, que é a reprodução dos vegetais. Em muitas espécies de planta, a reprodução acontece por meio das flores, não é? Que a gente já percebeu que nas aulas anteriores a tia Grazi falou que primeiro sai a florzinha e depois que vai gerar o fruto em algumas situações. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, responsável pela formação dos frutos e da semente. O gineceu, o que é o gineceu, tia Grazi? É o órgão de reprodução feminino da planta. A planta ela tem um órgão reprodutor masculino e um órgão reprodutor feminino. Então, observem aqui, ó. O gineceu, ele é toda essa parte aqui, ó, essa partezinha verde. Esse daqui é o órgão reprodutor feminino, chama-se gineceu. Esse órgão contém o ovário, olha aqui, se vocês observarem aqui, ó, o ovário e o óvulo, tá? Na qual formam pequenas estruturas, tá aqui dentro, ó, o órgão reprodutor feminino da planta. O androceu. O que é um androceu, tia Grazi? É o órgão reprodutor masculino, ó. Se vocês observarem aqui, ó. É o órgão reprodutor masculino. Em sua extremidade são encontrados grãos de pólen, que são esses grãozinhos aqui, que normalmente os beija-flores, as abelhas, vão lá e pegam esses grãozinhos e espalham. Elas vão lá, comem esses grãozinhos e conforme elas vão indo, esses grãozinhos vão se espalhando e formando novas plantinhas. Em sua extremidade são encontrados grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. Observe a estrutura da flor no esquema. Essa daqui é a estrutura da flor. Dá um zoom aqui. Gineceu, o grão de pólen, o androceu, o ovário e o óvulo. Isso daqui é a estrutura de uma flor. Nem todas as flores possuem todas as partes descritas acima. Algumas possuem apenas o órgão reprodutor feminino, enquanto outras só o órgão reprodutor masculino. Por meio do vento, da água e dos animais, como insetos, pássaros, morcegos, o grão de pólen são levados até o gineceu e o órgão feminino de uma flor. Esse processo de transporte de pólen é denominado de polinização. Esse transporte que vai lá, ou uma abelhinha, ou um morcego, alguém que vai lá, pega o grãozinho de pólen, vai lá e às vezes deixa cair em outra plantinha para reproduzir, tá? Quando o grão de pólen encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Nesse momento, também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil. O que é um solo fértil que a tia Grazi falou para vocês? É quando aquele solo, normalmente é um solo umífero, né? Tem uma terra boa, aquelas terras mais escuras. Se esses grãos de pólen cair, às vezes num solo arenoso, que só tem areia, às vezes ele não vai reproduzir. Ele tem que cair num solo fértil para ele reproduzir, tá? Para ele reproduzir uma nova plantinha. Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Essa reprodução consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em um local com condições adequadas para o crescimento de um vegetal. Algumas plantinhas não se desenvolvem dessa maneira. Às vezes, por exemplo, a violetinha que vocês estão olhando aí. Se vocês pegar uma folhinha da violetinha e plantar ela em outro vaso,
ela vai começar a se reproduzir, ela vai nascer de novo. Muitas vezes ela não precisa da flor, né, do grão de pólen para se reproduzir. Ao plantar uma muda de roseira em local apropriado, ela formará raiz e originará outras plantas. A roseira também, você pode pegar um galinho e plantar. Há plantas que também se reproduzem a partir das folhas, raízes ou pedaços de caule, que a Tia Grazi falou com vocês. A violeta você pode pegar e plantar. Um exemplo muito bom para vocês tentarem fazer em casa, pega a batata doce para vocês verem. Coloca dentro de um recipiente com água. Você vai ver que aquela batata ela vai começar a dar raiz. Ela não precisou de uma flor para se reproduzir. Ela precisou do caule, né? Que é ela mesma. A batata doce, ela se reproduz através do caule. Se você pegar a batata doce, faça esse teste na casa de vocês. Coloca ela dentro de um recipiente com água. Vocês vão ver que ela vai começar a dar raiz e folha. Por isso que a gente já planta ela direto embaixo da terra, que ela se reproduz. Ó, aqui tem um exemplo aí no livro. A batata doce é a raiz que tem capacidade de formar novas plantas. Se você colocar ela lá, ela vai formar várias batatas doces, tá bom? Através dessa explicação, vocês vão pegar a página 40 e fazer a atividade. Vocês vão fazer a atividade na página 38 e 40. A Tia Grazi vai pôr um videozinho também para vocês verem sobre a polinização, tá? Como é que funciona mais ou menos a abelhinha pegando lá e levando para outros lugares e se reproduzindo, tá? Novas flores, novas sementinhas. Tá bom, crianças? E isso foi a nossa explicação da aula de ciências. Qualquer dúvida, entre em contato com a Tia Grazi, tá bom? As abelhas acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização, né? Exato. É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína, claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, Favo de Mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é, tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura!